Oi, boa noite, Soraya. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Que bom que está todo mundo já chegando. Estamos aguardando o Roberto entrar. Roberto é psicólogo, psicanalista e é o nosso palestrante de hoje, nesse momento em que nós estamos dando continuidade ao ciclo de lives, né, promovidas pelo NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio. Roberto está chegando. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Oi, Roberto. Oi, Cíntia. Boa noite. Tá Boa conseguindo me ouvir aí noite. legal? Tô ouvindo bem. Você Que bom. também? Tô conseguindo. Ah, tá Tá me bom. avisando aí Tem. qualquer coisa. A imagem tá Certo. legal? Tá ótima, tá ótima. E acredito que as Que bom. pessoas, quem já está entrando, tem algumas pessoas já entrando aqui na nossa live, e me parece que está tudo ok do ponto de vista tecnológico, som, Que bom, a então. imagem também. Eu comecei falando, Roberto, que nós Sim. estamos hoje nesse segundo momento, né, das nossas lives, as lives do NEPS, dando continuidade. A primeira foi na semana passada, né, com a nossa coordenadora, a psicóloga Soraya Carvalho, nossa coordenadora idealizadora, né, também, do Núcleo de Estudo e Prevenção do Sim, projeto. Suicídio, que é um serviço, para quem não sabe, o NEPS é um serviço que está sob a gestão da CESAB, né, que é a Secretaria de Estado da Saúde, aqui da Bahia, e vinculado ao Centro de Informações Antiveneno, CIAVE. E na semana passada nós iniciamos um ciclo de lives, né, o título da semana passada foi Impactos da Pandemia na Saúde Mental e no Suicídio, né, com a apresentação de Soraya e sob a mediação de Maíra Oliveira, que é a nossa terapeuta ocupacional, e vamos até o dia 16 de julho. Então, até meados de julho, né, todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 20 horas. Então, só para deixar aí atentos a todos que possam estar com a gente e que Tá possam acompanhando a também. gente, né? Isso, e está compartilhando, na verdade, desse momento, que é um momento Sim. tão inusitado, né, para todos nós. Tem mais algumas pessoas entrando, Eu três tô fazendo aqui meus minutinhos. convites. E aí, sim. Todo Vamos mundo esperar chega. só mais um pouquinho, que as pessoas estão chegando. E eu vou aproveitar então, Roberto, para a gente ir iniciando, né, o tema de hoje, né, que Roberto vai abordar, Roberto, nosso palestrante, né, Roberto, psicólogo, psicanalista, um estudioso das relações de família. Ah, tá. A produção disse para eu chegar um pouco para trás. Bom, Roberto, psicólogo, psicanalista, o nosso palestrante de hoje, um estudioso também nas relações de família e que vai abordar, né, esse tema que é tão importante, principalmente agora em tempos de pandemia em que estamos todos confinados, né, no âmbito doméstico. Então, o título da palestra de hoje, As Relações de Família, coabitando o mesmo espaço em tempos de isolamento social e prisão domiciliar. Roberto, é um prazer, viu, estar com você aqui. E Idem. eu quero aproveitar, na verdade, iniciar a nossa palestra trazendo uma fala da desembargadora Nájila Brito, que é responsável pela Coordenadoria da Mulher aqui no nosso Tribunal de Justiça da Bahia,
onde ela destaca o seguinte, que o coronavírus, tanto quanto a violência doméstica, são inimigos terríveis. Colocam em perigo os nossos bens maiores, a saúde e a vida. Então, eu acho que é essa deixa inicial para a nossa palestra de hoje. Esteja à vontade, a palavra é sua. Pronto. Obrigado, Cíntia. Mais uma vez, boa noite. E é um prazer estar falando sobre isso. As relações familiares coabitando o mesmo espaço em tempo de pandemia. É prisão domiciliar? Fica a pergunta. Eu gostaria de iniciar esse texto com essa live com o texto de uma professora, uma jurista, que é Kátia Kuller, que ela fala assim, ela começa a falar sobre a partir da 44º dia de pandemia. E ela fala assim, nada está como antes, talvez nada volte a ser como já foi um dia. Sair de casa, ainda que para buscar o delivery, na porta do prédio, virou uma operação de guerra. É o momento que a gente está vivendo hoje. Colocar máscara, luva, não consta nada. Tirar o calçado na porta, desinfetar, passar álcool em gel, então, lavar as roupas, tomar banho. Você acorda e é bombardeado por uma enxurrada de informações. Pela TV, pelo WhatsApp, pela internet. Notícias de todas as formas, de todos os jeitos. Ficar preso a só passar o dia absorvendo notícias é complicado. Ficar também sem notícia é péssimo ainda. Você conversa com pessoas próximas e percebe que muita gente não faz a menor ideia da gravidade que estamos vivendo hoje. Você olha as redes sociais e descobre que o universo deu algo precioso para a gente, que é o tempo. O tempo a gente vai falar dentro desse processo, que é o que está dentro do tema de hoje, que é coabitar o mesmo espaço. As relações de família nunca foi fácil, Cíntia. Então a gente começa a perceber que a família, dentro dessa perspectiva, longe de toda a poesia que traz o conceito de família, mesmo aquela família tradicional e a família de todos os jeitos, de todas as formas que a gente tem, a gente começa a perceber que a família, ela, além de ser, e ela tem a proposta de ser um porto seguro, mas também é um lugar que causa trauma, causa dores. Sim. E coabitar esse mesmo espaço, agora nesse movimento, nesse momento de pandemia, pode sim configurar um processo cada vez mais adoecedor. Pode também estar startando alguns traumas passados que as pessoas já estavam superando dentro desse movimento. O que a gente entende ou tenta trazer para o momento de hoje? É pensar essa família como... As famílias que tem uma palavra que as famílias acabam correndo, fugindo do assunto, que é o conflito. Conflito familiar. O conflito é interessante a gente falar, não é interessante provocar, causar um conflito. Mas se existe um conflito, significa que algo está errado e a gente precisa parar para resolver. Como o texto da professora ela fala, que o momento de hoje a gente ganhou algo precioso, que é o tempo, é esse tempo que a gente precisa agora para administrar dentro desse processo do isolamento social. Que algumas famílias, dentro das suas rotinas, antes da pandemia, acabava colocando isso para um outro momento, um outro processo que às vezes nunca chegava, escondido ou ocultado pela rotina diária. Seja a rotina do trabalho, seja a rotina dos estudos, a rotina de cuidar do filho, não tinha tempo para nada. A família também tem que entender que a gente pode configurar essa família como um grande sistema. Cada peça, cada componente desse sistema, cada membro dessa família, ele é um indivíduo totalmente diferente da sua matriz. Cada um tem seus desejos, cada um tem sua perspectiva, tem seus sonhos. A família, como um causador de trauma, ela acaba tentando padronizar esse processo e acaba colocando o indivíduo em situações muito difíceis. E aí, as rotinas antes, que encobria todas essas relações difíceis de lidar dentro do processo do que é estar dentro de uma família, acabavam sendo deixados de lado. Hoje, estamos coabitando o mesmo espaço por mais tempo. O distanciamento social leva a gente para esse momento. E como dar conta de algo tão diferente dentro do mesmo espaço?
aí a gente traz a proposta de falar um pouco sobre isso. Então, o isolamento social, imposto pela pandemia e o Covid, traz à tona a forma potencializada de alguns indicadores. Um desses indicadores é a violência. É inevitável não falar de relações familiares dentro de um confinamento sobre o processo da violência doméstica. Está sendo um pouco noticiado sobre isso, mas todos os setores que trabalham combatendo a violência doméstica, ele tem noticiado índices alarmantes desse processo. Sim. Então, a família, a gente tem uma preocupação, né, sobretudo com o processo que pode ser o gatilho para o potencial suicídio. Então, a gente Sim. tem uma preocupação muito grande com isso. Roberto, É que surge dica. me permita, só aproveitando essa sua Sim, fala agora, em relação às ligações, em relação às notificações, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos trouxe um texto, né, onde ele abre dizendo: coronavírus, sobe o número de ligações para canal de denúncia de violência doméstica na quarentena. Entretanto, né, o que, inclusive, trazendo um pouco mais de dados nossos aqui da Bahia, o que a Defensoria Pública da Bahia diz é que identificou uma queda, né, de 90% nos registros de denúncias durante esse período que nós estamos vivendo, né, isso desde março em todo o Brasil, por conta da pandemia do coronavírus. E é interessante quando você traz essa fala, porque ao mesmo tempo em que nós sabemos que essas denúncias, elas de fato podem estar aumentando, não temos ainda, talvez, números de notificação, porque a denúncia é uma situação e a notificação, né, desse caso de violência é outra situação. Então, aproveitando essa sua fala inicial, para que você traga um pouco mais também sobre isso. então, Cíntia, os dados, eles trazem aí uma baixa, mas a gente pode também estar refletindo um pouco sobre os casos que não estão sendo notificados, estão sendo subnotificados. Então, assim, hoje a sociedade ela vive muito o movimento da pandemia, ela vem trazendo esse processo é, de enfrentamento, os profissionais de saúde, o colapso no serviço público, a falta de UTI, e fatores tão importantes quanto combater o processo do coronavírus também o processo de suportar as famílias dentro desse movimento. O que a gente pode entender com esse processo de subnotificação? Fazemos parte hoje, e o interessante é a gente mudar o lugar de fala para sair daquele lugar comum de mulher falar contra a violência, de falar da violência contra a mulher, ter um homem falando da violência contra a mulher, que é um processo bem, infelizmente, naturalizado dentro do nosso processo, dentro da nossa sociedade. Então, assim, sobretudo quando a gente tem hoje um enfraquecimento do poder econômico por conta de estar em casa, seja nas suas atividades, isso mexe com ser homem, o provedor, aquele que foi configurado para trazer todo o provento, e ele acaba mexendo com o ideal desse homem. Por construção social, nós, os meninos, a gente não consegue dar conta, ou a sociedade não educou a gente para dar conta desse processo. Em sua grande maioria, as mulheres hoje, ela traz o pão de cada dia para casa. Ela traz o sustento para dentro de casa. E isso pode causar um efeito reverso dentro do processo da masculinidade tóxica, que a gente reconhece como masculinidade tóxica. É natural que esse processo, que esse índice de violência ele aumente, sobretudo quando a gente começa a conviver mais tempo dentro de casa. Então, assim, a mulher ela fica numa situação, sempre esteve numa situação vulnerável sobre o processo da violência. Dentro da família, ela sempre teve, porque a figura masculina, digamos que seria aquele que dita as regras. A mulher, nessa posição, ela tem que cumprir essas regras em relação aos filhos, e esses filhos eles ficam à mercê de toda essa regra. Dentro de casa, nesse diálogo, nesse convívio mais próximo, a gente acaba observando e ouvindo relatos dos excessos que cometem, que é cometido. E isso também é um processo adoecedor.
para além do coronavírus, a gente tem aí uma série de movimentos de violência, sobretudo a violência psicológica, a violência física, que acaba fomentando todo esse processo do adoecimento psicológico, do sofrimento psicológico. Então, é Roberto, preciso cada vez mais. pedindo para você se aproximar mais do áudio, porque o retorno está um pouco baixo do áudio do seu Né? microfone. Isso. Ver se melhorou aí. Então, Desculpe. assim, o processo de enfrentamento, tranquilo. O processo de enfrentamento, ele tem que ter, a gente tem que começar a fazer esse enfrentamento sem medo de falar sobre isso. Sim, estar dentro de casa, ficar mais próximo da família, é um processo que não é todo mundo que está preparado. Sobretudo, essa família que tem filhos pequenos, em idade escolar. Então, assim, as rotinas, ela mudou. Então, a impressão que se dá é estamos num movimento onde as rotinas elas foram achatadas. A gente tem que começar a aprender a flexibilizar mais essa rotina. Criar estratégias dentro da família para que essa família ela saia, não só sobreviva ao processo do coronavírus, mas também a todas as suas relações. Então, o conflito é interessante para a gente discutir sobre isso a partir desse viés, onde que família é essa? De que forma essa família foi construída? Dentro desse projeto de família, está contemplado entender a especificidade de cada indivíduo, a singularidade de cada indivíduo, perceber que cada indivíduo ele é único, ele deseja, ele anseia, e ele pode pensar diferente da sua matriz, dos seus pais, dos seus avós. É possível pensar sobre isso. Tem a família também que ela é formada pela terceira e até a quarta geração, que é a violência também contra os idosos. Então, assim, tudo isso tem um fator emocional muito grande, um fator psicológico que acaba fomentando o processo da violência e acaba machucando cada vez mais o processo de estar coabitando nesse momento de isolamento social. Quer pontuar alguma coisa? Fica à vontade. Eu só quero, na verdade, eu estava olhando aqui alguns dados que eu busquei para nós discutirmos hoje, né? Primeiro, só fazendo um adendo em relação a essa violência que você está trazendo, Roberto, a violência doméstica, né? A violência no âmbito doméstico, claro que nas relações familiares, embora no âmbito doméstico a gente não tenha apenas pessoas que tenham relações consanguíneas, né? No ambiente doméstico nós temos pessoas de relações consanguíneas, pessoas que têm relações consanguíneas, né? Então pessoas de uma mesma família, pessoas que não têm relação de consanguinidade. Mas, de qualquer forma, né, esse ambiente é um ambiente que no momento, né, de tal forma reflete de uma forma adoecedora, que buscando um pouco em relação a tendências e perspectivas nacionais para o combate à violência doméstica e em especial nesse período do coronavírus, uma informação importante é que no dia 30 de março foi apresentado um projeto de lei, né, de autoria de diversos deputados que buscam alterar a lei que a gente tem, a lei 10.714, que é a lei Maria da Penha, para ampliar a divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia do Covid-19. E é interessante porque os nossos órgãos, né, de divulgação, tanto de divulgação pública, a televisão, né, de uma forma geral, tem trazido constantemente, eu não sei se todos têm reparado isso, não só as redes sociais de uma forma geral, mas a televisão aberta, ela tem mostrado muito, né, dessas situações, em especial do que você está trazendo, que são dessas relações de família, que são sofridas, adoecedoras, e como essas pessoas da própria família, que estão nesse núcleo, né, de sofrimento, elas podem pedir ajuda. Então, o que eu gostaria de lhe perguntar agora é, diante de uma situação de violência que pode ser, né, em qualquer expressão física, psicológica, sexual, socioeconômica, de que forma essa pessoa, esse membro da família, pode compartilhar, ao menos, né, com outras pessoas e com redes que possam, nesse momento, prestar uma ajuda maior ou imediata?
Então, Cíntia, assim, estar em isolamento social não significa, vou utilizar uma fala de Soraya, nossa coordenadora, não significa estar solitário. Sobretudo hoje, na era da telecomunicação, a gente pode estar juntos sem estar tão próximos. Então, assim, existem formas de buscar ajuda, como o Disque 100, o 180, que a gente pode estar fazendo o uso desses canais de comunicação para buscar ajuda. O vizinho também, mesmo ele em isolamento social, é possível perceber também o movimento do vizinho ao lado, do apartamento da frente. Então, tudo isso é possível buscar dentro dessa perspectiva. O que a gente tem que entender dentro desse movimento? Somos seres extremamente sociais. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. O momento da pandemia, ele acaba nos levando para o processo do distanciamento, a mudança da rotina de forma tão brusca que a gente estava acostumado antes a sair, se socializar, trabalhar, fazer todo esse processo e acabava buscando um subterfúgio ou extravasando de alguma forma na rua e a família, teoricamente, em relação ao movimento que a gente está vivendo hoje, sentia menos esse impacto de estar mais próximo e sentia talvez, em algum momento, a violência um pouco mais amena dentro desse sentido. Então, assim, o agravamento que tem o processo de isolamento social, ele pode desencadear, sim, em alguns indivíduos, a depressão, crise de pânico, compulsão, inclinação a vícios e até retrocessos dentro desse enfrentamento. Isso, dentro de um processo de confinamento, vivendo mais intensamente essas relações, que às vezes é uma relação que já vinha sob conflitos e estava sendo remediada e não resolvida, ele pode causar um impacto mais danoso dentro desse processo da família. Sobretudo um processo psicológico e esse adoecimento emocional que os indivíduos vêm passando há anos. Fora desse processo da academia, da pandemia, se relacionando longe de casa, no trabalho, com outros amigos, outras pessoas, era uma válvula de escape. A gente poderia estar pensando dentro desse sentido. Hoje o movimento é diferente. Então a gente tem que aprender estratégias de como se proteger e acabar protegendo o outro dentro desse processo também da pandemia. Então, assim, esses canais de comunicação, ele está sempre aberto. Assim, mandar uma mensagem para um amigo, a tecnologia, ela acaba facilitando. E, assim, na dúvida, estamos juntos, sim. Em distanciamento, mas próximos dentro desse propósito. Então, assim, espero ter respondido a sua pergunta dentro dessa perspectiva que você traz. Qual o enfrentamento que a gente pode fazer? Canais que estão abertos. Sim, mandar uma mensagem para um amigo, fazer uma live, fazer uma chamada de vídeo, chamar o vizinho, é super importante dentro desse processo. E tudo isso para não levar ao indivíduo a um processo tão danoso a ponto de ele tentar o suicídio. É uma pauta também dentro dessa pandemia, que a gente tem que ter um recorte muito interessante em relação a isso, porque tem crescido, aumentou, então, assim, o índice de suicídio. A gente também tem que falar, quando fala de suicídio, adoecimento mental ou sofrimento emocional, a gente tem que começar a falar também sobre o processo de descriminalizar o processo do adoecimento mental. Então, assim, o indivíduo que tenta o suicídio, ele não é fraco, não é um indivíduo que não tenha fé, não é um indivíduo que ele acabou desistindo. É um processo de sofrimento tão intenso que ele tenta acabar com esse processo. E às vezes o gatilho eu não suporto mais estar nessa relação doente e eu tento finalizar esse processo de uma forma muito rápida. Então a gente tem que pensar e falar cada vez mais, tirar toda a poesia, tirar todo o lado romântico do suicídio, ou também todo o lado da descriminalização. Hoje a gente sofre também no sistema de saúde que a gente não tem mais uma emergência psiquiátrica. A gente não tem mais. E as pessoas estão adoecendo. Não adianta sobreviver ao Covid, sendo que a saúde mental ela acabar ficando em segundo ou terceiro plano. A gente vai precisar recomeçar. E para recomeçar com isso, a gente tem que estar saudável psicologicamente e mentalmente. Entendeu? Interessante, Roberto. Uma das pessoas que está nos assistindo colocou aqui, foram dois comentários interessantes que eu já vi aqui de muitos, né?
Primeiro, que você acho que começou falando também, que conflitos latentes nessas relações familiares parece que ficaram mais evidentes, né, durante a pandemia. E Com certeza. uma outra pessoa que está nos assistindo colocou, né, aquela máxima que a gente tem em relação ao ditado marido, mulher, né? E ela faz um trocadilho dizendo que em briga de marido e mulher, lembrando que no ambiente doméstico não é só a relação marido-mulher e existem várias outras Sim. formas, existem várias outras constituições familiares hoje, né, para a gente entender, né, não deixar de citar isso. Mas ela diz em briga Família de de todos marido e os jeitos, mulher, né? exatamente. Ela diz em briga de marido e mulher você deve ser a colher. Então, só para você talvez até retomar um pouco desse pensamento em relação a esses conflitos latentes e que agora são bastante evidentes, né? E que a gente de alguma forma ia passando por cima, fazendo de conta que não conhecia. E o que casa muito com a questão do comportamento suicida, da ideação suicida, né? Desse pedido de socorro, né? São pedidos de socorro de vários lados que nós estamos tendo agora, até porque, como você bem colocou, apesar de estarmos separados, né, fisicamente, parece que estamos cada vez mais juntos nessa pandemia, né? Uma troca de informações muito grande. Com certeza, Cíntia. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, coloca a polícia, chama o vizinho, chama o amigo, chama todo mundo. Porque, assim, o que não é permitido é esse nível de violência. Então, assim, e não só entre marido e mulher, entre as relações familiares como um todo, entre pais e filhos, entre amigos, irmãos. Então, assim, as relações elas são mais amplas. Então, a gente tem que entender e cada vez mais discutir sobre isso. O que não pode é eu sempre falo que a arma mais poderosa que a gente possui é a fala. A gente senta e conversa e tenta resolver a partir desse movimento. Quando o indivíduo parte para a agressão física, psicológica, ele já perdeu todo o potencial que ele pode argumentar. E a gente não pode ser conivente com isso, porque isso adoece, isso machuca, isso sim fomenta a ideação suicida. O que, é que a gente tem que entender dentro desse processo? É preciso cada vez mais falar e educar. Hoje, a gente tem, como o texto da professora fala, a gente ganhou um movimento muito incrível, que é a noção de tempo. Então, assim, dentro desse processo do confinamento, eu posso estar educando meus filhos dentro desse processo. Como coabitar no mesmo espaço, respeitando o limite do espaço do outro. Entender que o outro é um indivíduo tão complexo e cheio de manias como eu. E dentro desse espaço, a gente tem que aprender a dividir. Eu falo também, eu sempre trago na minha fala que a família, eu sempre utilizei minha família como um grande laboratório. Se eu conseguir sobreviver dentro da minha família, eu consigo sobreviver em qualquer lugar. E as relações de família são muito intensas. Então, assim, o meu limite está aqui, o da minha família sempre esteve aqui. Então, ela sempre achou que podia determinar, fazer e controlar. Então, assim, hoje a gente tem que ir na contramão desse pensamento. Dizer assim, questionar o outro, sempre perguntar ao outro. Você pode fazer? É possível você fazer sobre isso? E se não, aquilo que é comum para todos dentro do âmbito familiar, a gente vai discutir. A família é uma sociedade, é uma comunidade. Toda comunidade organizada ela precisa de regras para coexistir. Então, o direito público ele sempre esteve acima do privado. Dentro do espaço confinado da casa, é um espaço coletivo da família, privado dentro da família. Então, assim, tem uma regra. Existe um padrão e essa regra ela tem que atender todas as especificidades desse indivíduo, porque senão a gente acaba oprimindo. E esse processo da opressão ele começa com a imposição, a intransigência, a violência psicológica, que pode evoluir sim para a violência física. Então a gente precisa sim, em briga de marido e mulher, em relacionamentos, partir para o lado agressivo, onde um está adoecendo o outro, está oprimindo o outro, a gente se interfere e tenta buscar ajuda da melhor forma e oferecer ajuda da melhor forma, sem ser o chato, sem ser aquele que toma conta da vida do outro, porque eu sou porque nós somos em sociedade. Então, a família hoje, hoje estamos vivendo, eu acho que o mundo, de verdade, depois dessa pandemia, ele não volta mais do que é. Porque a gente percebeu que aquilo que o Pequeno Príncipe fala, o essencial é invisível aos olhos. E as relações elas têm que começar sempre respeitando o outro. Porque senão a gente adoece e acaba adoecendo o outro também.
E é interessante Um, falar, um, sim, cada vez mais sobre isso. um Diga. de nossos espectadores, Roberto, colocou que, e aí talvez para você trazer uma fala em relação às tantas dependências, né, que podem existir, tanto no contexto familiar como no contexto social, de uma forma geral, colocou que muitas vezes, quando a denúncia é feita, seja por uma pessoa, né, membro da própria família, ou pelos vizinhos, por pessoas que de alguma forma estão observando, né, isso que ocorre de forma tão silenciosa, né, muitas vezes, mas que a gente sabe que existe, colocou que muitas vezes quando essa denúncia é feita, a pessoa, né, que está vivenciando essa violência dá um passo para trás e defende, foi a palavra, né, que o nosso espectador usou, defende o agressor ou a agressora, porque estamos falando de agressores de uma forma geral, né? Aí para você trazer Então, o que acontece, o que pode acontecer nessas situações, né? O que leva, talvez, a essa defesa, entre aspas. o que a gente pode falar um pouco sobre isso? Essa colocação, essa pergunta é uma pergunta extremamente sensível, porque ela pode configurar uma armadilha. Porque assim, ó, toda mão que um indivíduo, como você falou aí, sobre as dependências. Então a gente tem dependência do outro, como eu falei, somos seres extremamente sociais e a gente tem uma dependência do outro. Ou o outro acaba causando no indivíduo uma certa dependência. O primeiro delas, que não é justificativa, mas a dependência financeira. E aí? O indivíduo é dependente financeiramente do outro, então aquele que percebe a dependência do outro financeiramente, ele acaba subjugando o outro por conta dessa dependência. A gente também tem as dependências afetivas, aquele indivíduo que é dependente afetivamente do outro. As relações de mãe e filho, elas são uma relação extremamente de codependência. Tem relação de mãe e filho que a impressão que dá é que o cordão umbilical não foi cortado ainda. Então existe muito ainda esses indivíduos desejar a partir do desejo do outro. Não são seres desejantes do seu próprio desejo. A gente tem o medo também é um causador assim, de dependência muito grande. Então, assim, como enfrentar esse indivíduo, sendo que, no final, ele me causa esse medo? O potencial que ele tem de me atingir, de atingir o outro e de agredir o outro. Tudo isso são formas que o indivíduo tem de, num primeiro momento, ele entende que precisa denunciar, pede ajuda, mas num processo alienado, ele percebe que, e depois? O que é que eu faço depois com essa denúncia? E depois que tudo acabar? Depois que a polícia sair, depois que o vizinho for embora, porque cada um tem sua vida, eu vou voltar a coabitar nesse mesmo espaço com o meu agressor. Será que esse agressor entendeu o recado? Na grande maioria, e aí é um processo de construção sócio-histórica, não. A violência é maior. E a gente pode dizer que bom que hoje temos a Lei Maria da Penha. Porque antes a gente tinha uma lei onde era permitido nós, os meninos, matar em defesa da honra. E aí é complicado. Que bom que hoje tem a Maria da Penha, que acaba protegendo as relações familiares, as relações dentro do âmbito familiar. Mas ainda assim, a lei, ela está aí, é incrível, mas ainda passa, eu sempre falo que precisa de um processo mais profundo, é porque eu sou sensível pela ideia de educação. A gente precisa educar os indivíduos a conviver com o outro. Então, assim, não adianta a gente ter lei que pune o indivíduo se a gente não trabalhar o processo da educação com esse indivíduo. Como eu vou lidar com isso? Então, assim, a ideia da agressão é desde a base. Toda mão que a gente, ao invés de educar nossos filhos, a gente pune ele negativamente. É o reforço negativo, onde a gente vai lá e dá uma palmada. E, assim, e a criança não passa a refletir. A possibilidade, o homem é espelho do homem em sociedade, né? A possibilidade de eu reproduzir o meu referencial de homem que eu tive é muito grande. Então, assim, certo que ao longo do tempo a gente vai refletindo, avaliando, e eu percebo que eu tenho potencial de mudar. A família, para mim, pode ser um referencial de tudo que eu quero ser ou nada que eu preciso ser. Então, assim, filho de abusador, de agressor, necessariamente ele não precisa ser. Se ele passar pelo esse processo. Mas estar em uma sociedade extremamente machista, patriarcalista, sim, é difícil. Até o processo de falar sobre isso é um processo, é um pensamento mais refinado.
um pensamento mais corajoso para falar sobre isso, porque é, aprendemos assim. E aí parece que toda a sociedade, ela entrou na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, e a gente aceitou e acabou naturalizando o processo. E a gente pode estar dizendo assim, não, eu sou um ser racional, eu posso refletir sobre isso. Então isso não me cabe mais. As minhas dependências que eu tinha, eu vou cortar agora essa dependência, porque hoje eu tenho aparato. Tem pessoas que têm potencial, sim, de abandonar esse sistema opressor que pode ser na família. Mas a família também, Cíntia, pode configurar um Sim. porto seguro, em sua grande maioria. Hoje, o movimento da pandemia, hoje as famílias elas estão se reinventando nas relações sociais. Então, hoje, embora a gente tenha aí ouvido muito, eu ouço muito falar que o número de divórcios aumentou. Mas também eu ouço muito falar assim, eu nunca percebi meu filho do jeito que ele é. Eu nunca percebi. Quando foi que o tempo passou e eu não percebi que meu filho já está desse tamanho, que meu filho já faz essa conexão intelectual, que já escreve tão bem. É muito interessante quando eu ouço dos meus pacientes, ou dos pais de meus pacientes, quando ele fala assim, cara, eu não sabia o quanto que era importante sentar e jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, um dominó com meu filho, e aqui a gente passa horas fazendo isso. Então, assim, a família ela tem sim esse potencial de ser o porto seguro. É ali que a gente aprende as relações, é ali que a gente aprende a construção de caráter do indivíduo, os valores morais, está dentro também da família, aquela que absorve e que sabe passar isso da melhor forma. O que a gente entende? Criar filho não é receita de bolo. Não tem um livro que diga todas as regras, que me dê garantia que no futuro, daqui a 20, 30 anos, a minha filha vai funcionar dentro dessa sociedade. O que geralmente eu falo para as pessoas quando eu vou palestrar ou quando eu estou no consultório? Tem algumas perguntas que a gente pode fazer nesse movimento, Cíntia, que é assim: Sim. e na minha falta, como é que minha filha vai sobreviver nesse mundo? Então, assim, a gente começa a perceber isso. E a gente foi fazendo, eu junto com minha esposa, a gente foi fazendo, e cada vez mais a gente vai fazendo essas perguntas. De tempo em tempo a gente vai se fazendo essa pergunta. Vamos lá. E na minha falta, sim, bacana que ela tem os avós, tem os tios fantásticos, tem uma rede estendida aí que verdadeiramente a ama. Mas nada como a relação dos pais, daqueles que se propõem a serem pais e mães dentro desse processo. De ser referencial para esse indivíduo que vai impactar nesse mundo. Pode ser tanto positivamente como negativamente. Então, assim, algumas competências a gente tem que começar a desenvolver nesses indivíduos para que mais tarde ele consiga dar conta desse processo só. Que ele não fique codependente do outro e que ele não se submeta a relações tão tóxicas e agressivas a ponto de adoecer e acabar adoecendo os outros. Então, assim, é muito interessante. E eu sempre falo, eu sou sensível pela ideia da educação. E a educação da base é assim. Mas é possível se mudar. A partir desse pensamento, a partir desse movimento que o Neto está fazendo, em estar divulgando as suas lives, chamando seus profissionais, uma equipe multi, para falar sobre o impacto que tem a reflexão das relações, seja na violência doméstica, na violência entre seus membros da família, seja no impacto que tem isso para a ideação suicida, o adoecimento psíquico, e como a gente vai se portar diante desse movimento pós-pandemia, sobretudo nesse movimento que a gente está vivendo, que é a recessão, a diminuição do poder aquisitivo, então, assim, as rotinas cada vez mais estáticas, então, assim, o processo, tem indivíduos que estão buscando subterfúgios, o consumo de álcool aumentou significativamente, o de tabaco, tudo isso tem um impacto muito grande, mas a família ainda pode mudar isso se acabar refletindo, se acabar pensando qual é o processo que eu quero daqui para frente. E o movimento é agora. O tempo foi dado agora para a gente refletir nossas relações. E dentro desse processo a gente está cada vez mais falando um pouco sobre isso. As relações ela não precisa entrar num colapso. Ela precisa ser refeita e reavaliada. E o conflito é interessante para a gente refletir sobre isso. Sim. Quer falar alguma coisa? Eu lembrei agora, durante a sua fala, Roberto, daqueles filmes que a gente assiste, tem vários, tem nacional e tem também de outros países, aquele E Se Eu Fosse Você, né? Onde há uma troca de papéis.
Ó, né, entre pais, filhos, outras bacana. pessoas da mesma família. E lembrando isso, porque uma das pessoas que está nos assistindo aqui colocou o seguinte, que antes parece que essas coisas talvez fossem percebidas, mas não faladas, ou não tão percebidas, né, quanto hoje, mas antes, de alguma forma, vivíamos esse isolamento dentro das relações familiares, mas não era o isolamento em que todos estavam juntos ao mesmo tempo, porque o isolamento anterior, ele coloca aqui, era um isolamento tácito e justificado por demandas impostas pelo trabalho, pelo estudo. E agora nós temos uma imposição única, né, que é o coronavírus, é a Covid-19, é a pandemia que estamos vivenciando. Que é o que eu falei mais cedo, que eu trouxe mais cedo. Ó, utilizando o subterfúgio das rotinas cada vez mais frenéticas de trabalho, de estudo, de estar na rua, de levar filho para a escola, pegar o filho, limpar a casa, fazer a comida, ir ao mercado, essa rotina extremamente exaustiva e frenética acabava encobrindo essas relações que já estavam em conflito. Então, como você falou assim, e se eu fosse você? Talvez seria um processo mais intenso de empatia, de se colocar no lugar do outro. Caramba, meu pai dá tanto duro para manter essa casa, para manter essa família unida, eu vou pensar como ele. E como se fosse eu? Como seria eu no lugar de meu pai? Pô, caramba. As relações domésticas, que eu acho que é um trabalho imortal, que e ele acaba sendo invisibilizado, assim, não é reconhecido pela importância que tem. Imagine uma casa que não tivesse aquele que administrasse. Eu acho que a empresa mais difícil de administrar é a casa, é a família, porque é difícil. Então, assim, você tem que pensar antes de dormir, a hora que acorda, até a hora que vai dormir no outro dia, e tem que dar conta de todo esse processo. Então, assim, as rotinas antes, dentro desse processo, sim, era fácil, porque a gente acabava encobrindo esse movimento e justificava pelo processo da rotina, de sair, de ter que interagir, de ir na festinha, de levar o filho no play, de ir na escola, na reunião de escola, todo esse processo. Hoje, a pandemia ela faz assim, ó, para tudo, vamos resolver aqui. E fugir desse conflito é que pode estar fomentando esse nível de violência. Porque a gente não quer entrar em contato com esse processo da falha, que seria talvez um atestado de incompetência desse indivíduo ou desses indivíduos que precisa manter essa família dentro dessa relação, que é uma relação quase que uma engrenagem. Ela precisa funcionar. E às vezes essa engrenagem tem hora que ela dá uma travada. E ela trava justamente, talvez absurdamente, pela falta de comunicação. É parar e entender. Sim. E você no meu lugar, será que você daria conta? Se a gente começar a reconhecer o esforço de cada um para que esse sistema funcione, que é a família, é interessante. Na linha da Gestalt, a gente tem uma fala de Jung que ele fala assim, não me lembro se é a Gestalt, ele vai falar assim, mais ou menos, é, a soma das partes é que dá o todo. Mas cada parte dessa, se a gente for somar, for verificar, ela é maior do que esse todo. Porque cada indivíduo dentro desse sistema, ele é extremamente complexo. Então, assim, como eu falei antes, essas relações que estavam encobertas, estavam jogando por debaixo do tapete, ou deixando para depois serem tratadas, e aí, às vezes, ela era tratada depois de, quando os filhos entrassem na escola, quando eles tirassem a fralda, quando esse filho terminasse o segundo grau, quando passasse no vestibular, quando fizesse faculdade, ou quando formasse, arrumasse seu primeiro emprego, casasse, tivesse filhos e netos, hoje a pandemia ela está dizendo assim, eu preciso resolver isso agora, porque é agora que eu estou vivendo. O futuro eu não sei, está tudo muito incerto. Mas agora, nesse momento da pandemia, eu estou convivendo com você praticamente 24 horas por dia. Saindo de vez em quando para jogar o lixo ou para pegar o delivery ali na porta do prédio ou ir ao mercado para fazer o básico. Mas agora essa relação, então a gente vai precisar resolver agora. A vida não está me dando mais a oportunidade de pensar daqui a quando minha filha entrar na faculdade, passar no vestibular. Eu preciso resolver esse processo agora. Agora resolver dessa forma, através do diálogo, tentar entender o lugar do outro e refinar esse discurso, mudar esse processo de pensamento, que é possível. A gente muda, a gente expande,
E é preciso cada vez mais falar sobre isso. E o melhor momento é agora, para curar até essas feridas, essas chagas que foram abertas. Eu acho que um pode curar o outro, falando sobre isso. O quanto que você me machuca, o quanto que você não reconhecer isso que eu faço é difícil, o quanto que meu pai, você não apoia minhas escolhas, mas a escolha é minha, porque a vida é minha, viver dentro de um sistema é isso. Então a gente precisa cada vez mais falar, e o momento é agora, Cíntia. O momento é agora de reflexão, sobretudo dentro desse sistema que é incrível, tão complexo, e que pode ser esse porto seguro ou esse lugar de adoecer. E lembrando, Roberto, que para além das construções sociais, né, que você trouxe aí no início de sua fala, o Brasil, né, tem um dado do Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas, né, que diz que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Né, mostram a taxa de homicídios. No caso, os feminicídios. Né, nós sabemos, quando a gente fala em violência, e sobretudo da violência doméstica, somos nós, mulheres, ainda assim, as mais afetadas por isso. Mas, além disso, né, para além disso, o ambiente doméstico ele pode refletir, muitas vezes, esse ambiente que está fora, né, e vice-versa. Então, como você falou, é um processo de reeducação, né, muito grande. Precisa de um esforço de absolutamente todos da família. Né? Não só aqueles que estão, no primeiro momento, talvez numa relação de poder, né, onde o braço que quebra, né, para o lado primeiro é o meu, mas também daquele, né, que talvez seja o mais frágil, né? O que tenha o maior nível que seja bombardeado, né? Com a maior frequência dentro do ambiente familiar, e aí por vários motivos, né? Trazendo a questão do sofrimento psíquico, por conta de transtornos outros, né? Que possam existir, a exemplo dos transtornos mentais, a exemplo da depressão, a exemplo do próprio comportamento suicida. Mas é difícil, né? Um processo de reeducação difícil, porque estamos em uma das sociedades mais violentas do mundo. Com certeza, Cíntia. E assim, é inevitável não falar sobre isso quando a gente vai falar desse processo de relacionamentos familiares, coabitar esse mesmo espaço. Porque a gente tem que entender que desfrutar de um lar com um ambiente seguro e de descanso e proteção deveria ser um direito básico de todos, mas na prática, falando sério, é um privilégio de classe e de gênero. É um privilégio de classe e de gênero. Porque, assim, ser homem é muito mais fácil em sociedade do que ser mulher. Esse lugar é um lugar que o patriarcado, que o machismo tóxico dá, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Inclusive, você trouxe essa questão aí da Organização Mundial de Saúde, quando ela vai falar que o Brasil é um país extremamente violento, sim, sobretudo com as mulheres. A gente tem aqui, eu tenho estatística de 2009, um ano praticamente, para mim, ainda nem terminou, tem uma média de a cada 7 horas, uma mulher morta, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então é muito difícil. Então a gente tem que começar a entender esse processo. 35% das mortes no Brasil, lá em 2019, ela é causada pelo feminicídio. E esse feminicídio é causado por companheiros, por pessoas muito próximas dessa mulher. Então, assim, o privilégio de classes, ele vai me dar também esse potencial negativo. Então, assim, tem outras relações que são extremamente dolorosas de se falar, mas é preciso falar cada vez mais. A gente não precisa mais, não pode mais fugir sobre isso, porque isso acaba adoecendo os indivíduos. Então, assim, nessa busca frenética que a gente estava para o processo de alienação e se manter dentro desse processo, a gente acaba hoje pensando de forma diferente, ou pelo menos a gente tem que começar a pensar diferente. Quando Freud fala também assim, pensar é um dos trabalhos mais difíceis, por isso que poucas pessoas se aventuram, eu começo a perceber, a refletir sobre isso que Freud traz, não pelo processo do indivíduo que ele não tem a capacidade de pensar, mas é porque ele não se permite a questionar um padrão que aí está, por que eu tenho que reproduzir isso dessa forma?
Se isso não valeu a pena lá na minha relação com meus pais, aquele processo de agressão, indivíduos que sofreram, que vivenciaram a agressão doméstica, a violência doméstica dentro de casa, eles acabam reproduzindo. Então, assim, é isso que o grande mestre Freud ele fala. Assim, é possível repensar isso, refletir sobre esse padrão. Então, assim, questionar ele e mudar. E eu acho que a mudança parte a partir desse movimento, de a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo e que a gente não aceita mais. Como esse lugar adoecedor, a família ela teria que ser, de fato, esse lugar de acolher. Porque lá fora é mais difícil. Aqui teria que ser a base. Sim. Roberto, me parece que o nosso tempo já está chegando no limite, né? Temos Tá? menos de 5 minutos e eu gostaria que você finalizasse a sua fala, mas a partir, inclusive, de uma campanha que o Tribunal de Justiça, né, da Bahia criou, que diz quarentena sim, violência não. E traz os números, né, que Eu não podem, ouvi. onde essa violência uma campanha que o Tribunal de Justiça da Bahia lançou que diz quarentena sim, violência não. E traz alguns números, né? Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, mas tem também a Polícia Militar, o Ligue 190 e a Defensoria Pública, 129. Mas o que eu gostaria que você finalizasse agora é trazendo essa mensagem de quarentena sim, violência não. Então, com certeza, a quarentena sim, a gente é a forma mais eficaz que a gente tem para evitar a propagação e o contágio do vírus. Dentro de casa, podemos sim repensar esse movimento antes que da rotina acelerada, repensar essas relações sociais e, óbvio, a fala, falar sobre isso, a comunicação ela precisa fluir. Então, toda mão que a gente sente e conversa, conversando aqui a gente começa com uma guerra e termina com duas outras lá do outro lado do mundo. Então a fala ela tem um poder muito grande. Sentar. E a família, assim, aquele olho no olho, conversar um pouco mais com seus pais, conversar um pouco mais com seus filhos, e entender a particularidade de cada indivíduo. Porque toda mão que a gente parte para o processo da violência, é possível que a gente esteja apenas reproduzindo um padrão que não serve mais a essa sociedade. É um padrão tóxico e que a gente precisa cada vez mais entender que isso aí é um processo adoecedor. Então, pessoas doentes, ela acaba adoecendo outras pessoas. Porque o potencial que ela tem de reproduzir esse processo é muito grande. Então, assim, sofremos influência do meio, mas em igual proporção estamos influenciando esse meio. Então, se a gente perceber e refletir que essas relações ela pode ser repensada a partir do movimento de falar sobre isso e não mais ser um agente reforçador desse processo de violência, a gente acaba minimizando os impactos de adoecimento emocional, a gente pode sim perceber cada vez mais os nossos membros, nossos entes queridos, para um processo da depressão, para o processo do adoecimento emocional, para o processo do suicídio, a partir da fala, a partir do olho, e perceber como é que está o outro dentro desse processo, dessas rotinas diárias. 24 horas é igual para todo mundo, seja para o sem-teto, seja para o grande empresário, ou seja para as famílias. E a gente precisa trabalhar essas 24 horas da melhor forma, onde a gente pode entender que esse movimento ele não acaba por aqui e vamos sair mais forte. Muito obrigado hoje por esse movimento. Se precisar sair de casa, use máscara. Fique em casa, sim, é o movimento. Ficar em casa sem violência é o que a gente precisa e repensando cada vez mais as nossas relações. Tá bom? Ô Obrigadão, um Roberto, prazer. eu que agradeço, viu, por ter mediado esse diálogo, essa É um conversa. prazer. E quero só lembrar as pessoas que estão nos assistindo agora que na próxima semana também teremos, na próxima quinta-feira, então sempre às quintas-feiras, no horário das 20 horas, né, teremos uma outra live. Na próxima semana é possível que a gente discuta um pouco mais sobre a questão da violência doméstica, mas com foco para as mulheres, e trazendo que adoecimentos, as repercussões, né, dessa violência
na vida e na saúde dessas pessoas e, claro, né, somos um núcleo de estudo e prevenção do suicídio, o suicídio não pode, né, estar fora disso nunca, né? Falar sobre a vida Com e sobre a certeza. morte são legítimos, né, o tempo inteiro. A gente tem muito medo, né, de muitas vezes das coisas da vida. Então hoje, por exemplo, você trouxe, né, alguns dos medos que nós temos, né, de Sim. compartilhar em família, de compartilhar em sociedade. E temos medos também de falar de coisas que são da morte, né? Sendo que a morte ela faz parte da vida. Enfim, eu É uma acho condição que humana. sim, sim, sim. É uma condição E humana. então, agradeço a todos que, né, estiveram aqui com Obrigado. a gente, Nos compartilhando acompanhou até desse aqui. diálogo. Isso, com certeza. E só lembrando, mais uma vez, que estaremos até o dia 16 de julho, né, estaremos divulgando os nossos cards em relação às palestras e participem, façam perguntas, façam comentários. É importante que as dúvidas sejam... Convide a família. É uma forma Convide a também da gente família. colocar mais conteúdos interessantes dentro dessa rotina que foi achatada. Então, vai fazer com que a gente desperte cada vez mais, vai fazer com que as famílias despertem cada vez mais o interesse em refletir sobre as suas relações, como é que a gente encara todo esse movimento que hoje o vírus impôs a essa sociedade. Falar de família, falar de confinamento, falar de adoecimento, falar de sexualidade, falar de desejos, de sonhos, falar da morte, falar do suicídio, tirar a ideia romântica desse tema, também falar sobre a descriminalização do processo do adoecimento psíquico, questionar e cobrar cada vez mais, porque, embora estejamos confinados, mas existe uma rotina aí de mundo e a gente precisa coabitar nesse mundo depois que tudo isso passar. Então, vamos estar mais fortes diante disso, se a gente parar para refletir sobre tudo isso. Tá bom? Obrigadão. Ok, Não sei como é que está Roberto. nosso tempo aí. Nós temos 3 minutinhos mais, se você quiser, Presentinho. ou se É alguém só quiser para colocar trazer alguma coisa. fazer mais algum comentário, trazer, enfim, alguma dúvida, ou trazer um pouco da sua própria experiência, né? Dessas relações familiares, dessa prisão domiciliar em tempos de pandemia. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado. Então, como a Cíntia falou, toda quinta-feira, não é isso, Cíntia? Vamos Toda estar trazendo esses quinta, temas aí para às 20 abordar. horas. Muito bom. Então, está aqui na minha agenda. Próxima quinta, eu vou estar aqui como espectador. Vou fazer, sim, as minhas perguntas e a gente vai trabalhar esse Nada disso, você processo vai estar de como interação mediador. social. Ah, eu vou estar como mediador? Ah, É. bacana. Opa. Então, pronto. Você vai estar como Vai ser mais mediador próxima interessante. semana. Eu Eu acho vou que a tentar gente já falar pode. pouco. Já, né? Então tá bom. Tchau, Tá tchau, bom, gente. Roberto. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. E uma coisa importante, só finalizando no que o Roberto trouxe, convide a família, porque muitas pessoas, inclusive, que eu convidei hoje, disseram, puxa, essa é a terceira, é a quarta live que eu tenho hoje para assistir. Que bom, né, que podemos compartilhar informação de uma forma tão mais rápida e de uma forma tão mais ampla, né, do que temos compartilhado talvez durante todo esse tempo. E lembrar que a tecnologia, muitas vezes, ela é restrita, né? Ela é restrita a um pequeno grupo de pessoas e agora nós estamos tendo a oportunidade de ampliar esse acesso tecnológico, né? Por meio das É isso redes mesmo. sociais. Então, aqui pelo Instagram é um desses momentos, né? E várias outras redes que nós temos, o próprio WhatsApp, enfim. Então, que a gente possa Muito aproveitar e bom. compartilhar da melhor forma possível, tá bom? E bom de verdade. E finalizando com a frase de Soraya, se o conhecimento ele não for compartilhado, talvez não sirva. Então é preciso cada vez mais compartilhar esse Com conhecimento certeza, para que a gente saia daí mais forte, tá bom? com certeza. Beijão, tchau, tchau, até a Beijão, próxima. Roberto. Tchau, até a próxima. Obrigada, gente. Vamos Tchau, encerrar a minha flor. live de hoje. Tchau, Até a tchau. próxima semana. Tchau. Tchau.